leve, né? Em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra de hoje, Senhor, possa fazer morada em nossos corações, que nós possamos buscar a Ti através da Tua palavra, Senhor, e ter um entendimento. Dai-nos discernimento, Senhor, da Tua palavra, Pai. Dá-nos sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Essa nossa ministração de hoje, nós demos o nome Entre Esaú e Jacó. Apesar dessa nossa porção, ela já iniciar falando da vida adulta, né, de Jacó, ele saindo, fugido de Esaú, depois de ter sido abençoado e adquirido a primogenitura de Isaac, né? Isaac abençoou ele e ele vai embora. A gente continua falando ainda da vida de Jacó, né? É engraçado que à medida que a gente vai estudando, né, agora conforme a gente tem, e eu gosto de fazer slides, nem que seja assim, que nem essa nossa ministração de hoje, essa explanação tem 4 slides só. Nem que seja para a gente pelo menos saber o que nós falamos o ano passado. O que né, Deus tocou no nosso coração, nos ensinou no ano passado. E é engraçado que agora, à medida que a gente vem estudando, a gente já está fazendo 3 anos de estudos, assim. Então tem essa ministração que é o ano 5780, a gente tem do 79, do 78, e à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo assim que legal o que Deus tem feito conosco, sabe? As revelações que ele tem dado para nós, né? É muito legal. E o ano passado nós falamos sobre, eu não sei se vocês lembram, a gente focou bastante nos nomes, inclusive da tribo de Israel, a briga entre as duas irmãs, né? Conforme elas iam tendo filhos, a disputa entre as duas, entre Leia e Raquel, né? Eu sempre confundo as duas, Rebeca com Raquel, né? E aí as duas começam a ter disputa de quem uma era mais bonita, a outra não era tão bonita. Rebeca é a avó, a mãe. Não adianta, eu sempre confundo. Sempre que eu vou lembrar das duas, eu sempre confundo, porque é parecido, Raquel, Rebeca. Não, mas agora você só lembra disso. Rebeca é a mãe de Jacó. Vai adiantar. Tá bom, mas ok. Vou lembrar disso. Rebeca, mãe. Aí, então ano passado Deus focou bastante nisso com a gente, né? Essa questão da disputa entre as duas, tal. Jacó tendo adormecido na pedra quando ele saiu, e é bem interessante a gente ver, né? Eu estava falando isso para a Lânia, que o chamado de Abraão, o chamado do avô dele, foi para ele lá em em Harã, ele sair de Harã e ir para a Terra Prometida. E aí quando ele chega ali em Ai, né, na terra de Ai, Ai, tem uma outra cidadezinha, Ai, enfim, quando ele chega bem na Terra Prometida ali, em Ai, Deus fala para ele que ali era o local que era para ele ter chegado, né? Revela para ele a Terra Prometida. E isso com Abraão. E aí Jacó é o contrário. Jacó, ele tá em Ai, e aí ele volta, ele faz o regresso para ele voltar lá para Harã. Ele faz o trajeto contrário do avô dele, né? Isso. E é interessante, porque se a gente for avaliar isso, às vezes é interessante para que a gente tenha um autoconhecimento, para que a gente pare, às vezes é necessário a gente parar, olhar para dentro da nossa história de vida, caminhar para o passado e ver o que eu preciso buscar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso mudar. É interessante a gente ter essa autoanálise, né? Eu estava falando para o Marquinhos e para a Lânia que esses dias vi uma frase bem legal num livro que eu estava vendo, e o cara diz assim que existem 3 coisas que são muito duras, que é o aço, o diamante e conhecer a si mesmo, né? Então, é necessário às vezes a gente fazer esse caminho de retorno, né? Vamos ver lá atrás, vamos ver o que eu preciso na minha história
mudar, ou por que às vezes, porque às vezes as pessoas passam por situações na adolescência ou na infância, e aí são situações que ela bloqueia isso dentro de si e vai viver na vida. Passa a adolescência, passa a vida adulta, casamento, filhos, né, se foca no trabalho e vai se ocupando. Eu conheço várias pessoas que fazem isso para fugir de si mesmo, se ocupam e se preenchem com várias outras coisas e não conseguem parar. Já viram pessoas muito hiperativas? A pessoa às vezes não consegue ficar sem ouvir uma música dentro do carro, sem ouvir uma música dentro de casa, uma coisa, uma ministração. Ela tem que sempre que estar ocupada, sempre se preenchendo com alguma coisa, porque ela não consegue parar. Porque se ela parar, se ela olhar para dentro de si, se ela for buscar suas emoções, pode ser que ela se depare com coisas que ela precisa, com buracos que não foram tapados, né? Então eu achei uma coisa bem interessante, estou abrindo um parênteses aqui, não é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Mas isso me veio à cabeça, né? Então, essa nossa porção de hoje, ela chama Vayetze, né? Que significa partiu, nossa 7ª porção, né? Ela vai tratar de Gênesis 28 até o 32, e Oséias 11, 14 e Mateus 12, né, da nossa nova aliança. E aí é interessante que na história de Esaú e Jacó, até por isso que eu falei que é interessante como Deus vai mudando a nossa mentalidade, né, o nosso entendimento da palavra dele. Há 2 anos atrás, eu olhava para essa história desses 2 irmãos e eu achava Jacó o cara malandrão. Eu olhava para essa história. Enganador. É o enganador de fato, assim como deram o nome para ele lá, o usurpador, né? Era assim que eu tinha o entendimento de Jacó. Mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que não é bem assim. Na verdade, ele não roubou uma primogenitura. Porque quando a gente vai ver lá no nascimento dos dois, no ventre ainda, havia uma briga entre eles, entre os 2 irmãos, e aí a Bíblia diz que ele saiu agarrado ao calcanhar de Esaú. Por isso deram o nome para ele. E é engraçado, né, que Rebeca pergunta para Deus o que é que está acontecendo. Isso, Deus fala, são duas nações. 2 nações brigando dentro de você. E aí a gente pensa assim, ele né, já faz jus ao nome, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Mas tem uns sábios, né, rabinos, que eles dizem que, na verdade, Esaú que roubou a frente. Por isso que o irmão veio agarrado nele. Pegar o lugar de volta. Só que eu acho que nada é por acaso. Porque vocês vão ver hoje aqui no nosso estudo, no que a gente quer mostrar para vocês, que Jacó, ele tipifica um homem que nós devemos buscar, que é um homem espiritual. E Esaú, ele tipifica um homem carnal. O homem que ele diz que ele é religioso, mas no fundo, ele é um sepulcro caiado, como diz Jesus. Ele é bem bonitinho, todo mundo olha para ele e fala, esse é o cara. Mas quando você vai ver a fundo mesmo a história, ele é um homem apenas religioso, sabe? Então, um cara que ia ser chamado para ser pai da nação de Israel, porque eles são conhecidos, né, como você falou, que tem uma parte da Bíblia que eles são conhecidos como os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Os 3 patriarcas mais importantes que eles têm. Então imagine só se esse homem não precisava ser tratado. E ele foi tratado por Deus. Então a gente sabe que nada é um acaso, né? Foi de propósito Deus que ele não foi o primogênito. Deus já sabia, porque Deus falou, o mais novo, o mais velho servirá ao mais novo. Ou Isso. seja, Deus já tinha Ele já tinha decretado a primogenitura ali. Então, na verdade, quando a gente olha para a história, você fala assim, mas ele roubou a primogenitura.
Mas Deus já tinha decretado ali que ele ia ser o primogênito, então era para ele ter sido primogênito, né? Porém, acaba que Deus permite que Esaú se torne primogênito porque Jacó precisava ser tratado, né? Então, quando a gente vai ler mais a fundo os adjetivos que são utilizados para esses dois, né, que está lá em Gênesis 25, eu quero ler antes da gente entrar ali no slide, Gênesis 25, verso 27. Eu acho que a gente pode até começar a ler um pouquinho antes, que fala do parto, no 24. Gênesis 25, verso 24. É da nossa porção anterior, mas a gente continua falando da história de Jacó, né? Então eu acho que é uma coisa interessante. Quem quer ler aí? E quando chegou o tempo para ela dar à luz, então se percebeu que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu, vermelho, todo coberto de pelo, e lhe deram o nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e lhe deram o nome de Jacó. E Isaque tinha a idade de 60 anos quando eles nasceram. Os rapazes cresceram e Esaú se tornou um perito caçador, homem do campo. E Jacó se tornou um homem quieto e morador de tenda. E Isaque amava a Esaú, porque comia de sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. É interessante, né? Um tinha preferência por um, o outro tinha preferência pelo outro, né? E aí, quando a gente vai estudar mais a fundo, inclusive esse slide aí eu tirei de um estudo do Ensinando de Sião, do Mateus, que ele fala exatamente sobre isso, né? As características de cada um. E quando diz ali que Esaú tornou-se um caçador habilidoso, no hebraico seria Esaú era homem que sabia armadilhas. Então eles querem dizer que isso, conhecia, exatamente, isso. Fazer armadilhas. Isso. E Isaque amava Esaú, pois a armadilha estava na sua boca. Então Esaú era um homem que ele sabia enrolar. Ele tinha armadilhas na língua. Era um cara fanfarrão. Era um enganador. Era um enganador. E aí ele até coloca, né, que o Rashi explica, ele sabia como fazer armadilhas enganando seu pai com sua boca. Ele diria, pai, como se dá o dízimo do sal e da palha? Consequentemente, seu pai acreditava ser ele religioso em observar os mandamentos. Havia armadilhas nas palavras de Esaú que enganava seu pai com suas palavras, porque não se dá dízimo nem da palha e nem do sal. Mas aí ele trazia um questionamento espiritual para o pai. Pai, como que faz? Como que faz? Né? Essa questão espiritual, como a gente vai fazer isso? Então ele sempre estava enganando o pai como um cara que era muito espiritual, interessado nisso, né? E aí a Bíblia vai dizer que Jacó era um homem pacato que vivia em tendas, no plural. E aí eu estava falando pro Marquinhos e Elane que essa semana eu ouvindo o Ezra, ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, a Bíblia nunca é redundante, mas quando ela é redundante, os rabinos ficam se perguntando, peraí, por que isso está se repetindo aqui? Por que tá falando, né, duas vezes? Porque eles eram povos nômades. Se eles eram povos nômades, era meio que... Óbvio que ele morava em tendas. E moravam em tendas. Então, e Jacó, nessa época, era um homem solteiro. Por que a Bíblia está falando em plural? Que ele habitava em tendas. Então não é várias casas. Né? Deveria ser no singular se estivesse falando só da tenda dele. Mas aqui está no plural. E a maior, acho que todas as Bíblias aí devem estar no plural. Então eles entendem que essas tendas que aqui está sendo dita são as tendas dos sábios, dos antepassados. Inclusive eles falam que Sem ainda era vivo nessa época. E ele estudou com Sem, filho de Noé. Porque né, Sem ainda viveu não sei quantos anos, 300 e poucos anos eu acho. Não lembro agora. Mas enfim, é o que né, eles dizem, o que eles pensam.
E aí é interessante a gente ver, né? Porque se estivesse falando especificamente da tenda dele, Seria tenda. né? Mas aqui ele está falando que ele habitava em tendas. Então, Jacó, segundo a lei oral, segundo a tradição que vem, né, sendo dita de geração em geração, ele era um cara que ele buscava sempre a espiritualidade. Ele sempre estava estudando. Por isso que ele é um cara pacífico, Pacato. um cara pacato, tranquilo. Isso. Ele buscava mais as coisas. Isso. Já Esaú era o cara carnal. Esaú era o cara que ele caçava, ele casou com várias mulheres, e Jacó nem casado estava ainda. Foi casar depois. Mas Esaú já casou com várias mulheres, os pais não gostaram dessas aqui, ele foi buscar as filhas de Ismael, e ele era um cara carnal, representa um... Preocupado com as coisas daqui. Isso, exatamente. Já Jacó era um cara espiritual, preocupado com as coisas de Deus. No entanto, que a gente vê que ele busca... qual foi o erro dele? O erro dele foi ser um cara oportunista. Porque quando o irmão chega com fome e diz, né, naquele melodrama todo que eu vou morrer, que ele não ia morrer, mas não me dá isso daí que eu vou morrer, me dá esse prato de lentilha que eu vou morrer, me dá comida, senão eu vou morrer, ele se aproveita dessa oportunidade Da finalidade do irmão que está procurando mais coisas materiais do que as coisas espirituais. Então, você quer comida? Então, eu posso ficar com a primogenitura? Então, o pecado dele foi aproveitar a carnalidade do irmão. A forma responde também assim, para que me serve primogenitura se eu vou morrer mesmo? Vou morrer de fome, o que eu quero com isso? Por que eu quero espiritualidade se eu morrer aqui? O que adianta? Né? Então, esses dois opostos são bem interessantes, porque é isso que Deus tem falado conosco, né? Que Esaú, ele mostra sempre um cara muito carnal, e Jacó, ele mostra sempre um cara que busca a espiritualidade, né? E aí é interessante que quando a gente vai falar quando a gente vai ver a história, né, de como ele foi abençoado pelo pai, como ele recebeu, ele passou ludibriou o pai. Sempre lembrando que quem teve a ideia foi a mãe. Mas e por ela quê? Assumiu, né? Ela assumiu a responsabilidade. Ela sabia. Por isso que aqui diz. Eu já tinha falado pra ela, o mais novo vai dominar sobre o mais velho. Ela já sabia. Ela sabia. E ela sabia quem era Esaú também. Sim. Ela sabia que Esaú. Ela via a diferença. No entanto, que eles se aborreceram das escolhas que ele fez de mulher, né? Das mulheres que ele fez. E aí, quando eles dizem para Jacó, olha, vai lá na casa do meu irmão Labão. Ele vai. E arruma uma mulher lá, porque ela não queria que ele casasse com nenhuma cananeia, né? Então, a gente vê que Esaú, provavelmente, ele era um cara que era carnal. Ele representa toda essa carnalidade, né? De sexo, comida e tudo mais que a gente pode imaginar. Poder. De poder, exatamente, né? Bom de conversa. Então, o pai olhava para ele. Por que Esaú se encantava com ele? Porque o pai olhava... Isaac. Por que Isaac se encantava com ele? Que provavelmente olhava para ele e falava, nossa, esse meu filho é muito espiritual. Esse forte. É forte, ele olha, é corajoso, e ele é um guerreiro. Em compensação, Jacó ia ser pai de nações também, pai de uma grande nação, e ele ia ter que aprender a ser também guerreiro. Também tinha que aprender algumas coisas, né? Sim, Então, gente, vamos ver como é que foi essa história. Vamos ver aqui em Gênesis, capítulo 27. Acho que a gente pode começar a ler o versículo 5, 27, verso 5. Quem que quer ler? Ora, Rebeca estava escutando quando Isaque falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Disse então Rebeca a Jacó, seu filho,
Eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que eu coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é peludo e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará e serei a seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Respondeu-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim caia essa maldição, somente obedece a minha voz, e vai e traze-nos. Então ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois, Rebeca tomou as melhores vestes do filho Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais moço. Com as peles de cabrito cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço, e pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio Jacó a seu pai e chamou-o: meu pai? E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como o pedistes. Levanta-te, pois, e senta-te, e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque a seu filho: como é que tão depressa achastes, meu filho? Respondeu ele: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és mesmo meu filho Esaú ou não. Chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, seu filho, e o abençoou. Seu irmão, perdão. E no entanto, perguntou: tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: eu o sou. Disse-lhe então seu pai: traze-me e comerei da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. Jacó lhe trouxe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaque, seu pai: aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e beijou. E o seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, e em abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos que os te abençoarem. Pai. Conversando. Não, mas pra Ela mim é surda, mas a família tá fazendo barulho. é interessante, né? Quando eu li essa história, o que mais me chamou a atenção foi que Isaque, de pronto, ele não reconheceu Jacó, ele ainda estava na dúvida. Ele, quando apalpou ele,
falou, não, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Ele ainda estava na dúvida. Aí ele pede para comer. Ele come, e depois que ele come, então ele pede para ele se aproximar. E quando ele chega mais perto, ele sente o cheiro dele. E aí ele diz, não, é de fato Esaú. E aí abençoa ele, né? O que mais me chamou a atenção nessa história, que eu estava falando para a Lânia, é que ali Isaac reconheceu ele através do cheiro, né? E eu não sei se vocês lembram daquela ministração que a gente fez, a importância de nós exalarmos o bom perfume de Cristo. E nós falamos sobre o vaso de alabastro, a importância que é a gente se quebrantar, se quebrar em sacrifício para exalar o bom perfume de Cristo, né? E aqui, isso. E aqui, esse perfume também, ele tem a mesma, o mesmo sentido de que Deus, ele vai nos reconhecer quando ele sentir o nosso perfume. É assim que ele vai nos reconhecer, como primogênitos, como filhos dele. Porque, e é engraçado que ali ele usava as roupas de Esaú. Jacó usava as roupas de Esaú. Mas Deus vai nos pedir vestes de santidade. E as vestes de santidade a gente obtém através de fazermos a vontade dele. Através das nossas obras, né? Essas são as nossas vestes de santidade. E o banquete que a gente oferece a ele são os nossos sacrifícios. Os nossos sacrifícios. Esse é o banquete que nós oferecemos para ele. É bem isso mesmo. Então, quando a gente chegar lá diante dele, ele vai olhar pra gente e vai falar, peraí, deixa eu sentir o teu cheiro. Deixa eu ver o que você fez. Primeiro eu vou experimentar as tuas obras, né? Primeiro eu vou experimentar o carneiro, o cordeiro, a caça que você trouxe. Isso. Vai se deleitar com as obras que a gente fez. E depois ele vai sentir o nosso perfume. O nosso perfume. E é o nosso perfume, não as nossas obras, que fazem de nós reconhecidamente o filho primogênito ou o filho escolhido para ser abençoado. É verdade isso. É muito lindo. E aí eu estava dizendo para a Lânia que a gente, conversando sobre isso, eu lembrei de uma coisa que eu nunca havia entendido, e isso aqui nós estamos no nível SOD de especulação, mas né? Lá em Deuteronômio, no capítulo 21, verso 15, diz assim, ó, se um homem tiver duas mulheres, uma amada e outra não amada, e as duas mulheres lhe gerarem filhos, e se o primogênito for o filho da mulher não amada, quando chegar o momento do repasse da herança para os filhos, ele não poderá dar a herança devida ao primogênito da mulher não amada, que é de fato o primogênito, ao filho da mulher amada. Não, ele deve reconhecer como primogênito o filho da mulher não amada, ao lhe dar a porção dupla de todas as suas posses, pois ele é as primícias de sua virilidade e o direito do primogênito lhe pertence. É interessante porque a gente o tempo inteiro fica vendo que às vezes você não entende o mandamento, você fala, meu Deus, por que Deus está... Parece meio lógico, porque aqui, naquela época, a primogenitura, o primogênito ele ganhava uma porção dobrada da herança do pai. Então, olha, por mais que você não ame essa mulher, você não pode tirar a primogenitura desse teu primeiro filho e dar para o filho daquela que você ama. É isso que ele está falando, né? Direito de herança. Direito de herança. Então, é uma coisa lógica, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando nisso e eu falei, cara, eu acho que tem tudo a ver que Deus está falando assim, quem é a mulher amada? Quem é a mulher amada de Deus? Israel. Israel é a esposa, a mulher amada de Deus. E aí ele está dizendo aqui, ele não pode ir contra um mandamento dele. Então ele está dizendo, olha, você não pode tirar a herança do filho, o primogênito, das suas primícias, para dar para o filho da mulher amada. O filho da mulher amada é Jesus. E através de Jesus nós fomos inseridos no primeiro filho, que é Abraão. Porque nós somos reconhecidos como filhos de Abraão.
Então Jesus teve um papel fundamental de nos inserir nessa Não em família. Israel, mas em Abraão. Em Abraão. Nós não somos conhecidos como os filhos de Israel, mas nós somos conhecidos como os filhos de Abraão. Porque a nossa primogenitura vem dele, né? E aí eu falei, nossa, que coisa interessante, porque o tempo inteiro é como se Deus, né? A gente já conversou sobre isso na semana passada, ela leu uma passagem só sobre isso, bênção e maldição, porque o tempo inteiro a gente tem que escolher se você vai alimentar a espiritualidade ou se você vai alimentar a carnalidade. E aí Esaú e Jacó, e eu achei essa figurinha que eu achei mega interessante, eles brigavam no ventre. E eles têm uma tipificação muito importante que dentro de mim eu tenho uma briga constante. Ora eu busco ser Jacó, ora eu busco ser Esaú. Constantemente eu fico nessa briga interna. E aí é bem interessante que eu estava conversando com a Lani, que eu estava ouvindo uma pregação essa semana do Ed René. E ele estava falando sobre as 3 leis que regem o homem, né? E aí eu achei bem interessante que ele estava falando, assim, fazendo uma analogia de como é a religiosidade, como é o religioso perante o pecado. Na verdade, ele estava fazendo ali uma exortação com aquele que se diz que ele é melhor porque ele é espiritual. Ele estava ali, isso, ele estava ali combatendo aos Esaús da igreja. Isso, os Esaús da igreja. E aí ele estava falando sobre o pudim. E como se o pecado fosse um pudim. Eu achei bem interessante. Ele falando, olha, o pecado é como se fosse um pudim. Aí tem aquele pudinzão lá na geladeira, na tua geladeira, e aí você está morrendo, você está salivando, morrendo de vontade de comer aquele pudim, você fica pensando, não, mas eu não vou comer o pudim, eu sou mais forte do que o pudim, eu não quero pudim, isso não é pra mim, e aí isso passa a segunda-feira, a terça-feira, você lembra do pudim, o pudim tá ainda na geladeira, você olha pra ele, abre a geladeira e fica naquela briga, não, isso aqui não é pra mim, não, eu não vou fazer, não posso. Aí na quarta-feira chega um irmão teu pra você e diz assim, ai cara, eu fiz uma coisa, eu comi um pudim. Aí ele já tá na briga 3 dias ali, ele olha pra esse cara e fala, seu fraco. Como assim você comeu um pudim? Como que você comeu um pudim, seu fraco? Eu já tô resistindo faz 3 dias e aí você foi lá e comeu um pudim. Uma ponta de inveja que o outro foi lá. Como é que você comeu bem aquele pudim? Eu achei isso tão interessante, tão maravilhoso, porque a gente é assim. Às vezes a gente se esquece que Esaú, por mais que eu busque a espiritualidade, Esaú, ele não saiu de dentro de mim. Muito diferente de um discurso de você falar assim, ah não, mas se Esaú não saiu de dentro de mim, então significa que eu posso pecar, porque né, o pecado está em mim, porque eu tenho que fazer as coisas, porque o meu marido ele não consegue ficar sem sexo, então eu tenho que... Não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é que dentro de nós existe uma briga constante, mas vai vencer aquele que eu alimentar. Se eu alimento o Jacó que existe dentro de mim, que é aquele que busca a espiritualidade, que ele busca estar nas tendas dos sábios, que ele busca a palavra de Deus, que ele busca a identificação com Deus, que ele busca a espiritualidade, é esse que vai vencer. Agora, se eu busco dentro de mim alimentar o meu Esaú, que é o espiritual, que é o cara que ele fala para todo mundo que ele é o certinho, que é o cara que as pessoas olham para ele e falam, ele é o fortão, ele é o cara que resiste ao pudim, ele é o cara que dono de si, cheio de si, ele tem armadilhas na boca para falar, eu te falo um versículo da Bíblia aqui agora, de cor. Olha como eu sou espiritual. Decora. Não é? Só que no fundo ele é um homem carnal. No fundo ele é um homem que ele busca sempre a carnalidade, que ele vai morrer de fome, que
ele precisa constantemente alimentar a carne dele. Então existe uma briga dentro de mim, mas vai vencer aquele que eu alimentar, né? E aí o pudim, essa história do pudim, fez eu refletir, faz a gente pensar que não é porque o outro caiu, comeu o pudim, né, que eu posso julgar e falar, cara, você é um fraco. Você é um fraco porque eu tô aqui me matando para eu não comer o pudim, morrendo de vontade de comer um pudim, mas... E o único que pode fazer com que a gente vença essa luta é o Espírito Santo. Mas eu preciso alimentar o Espírito Santo que vive dentro de mim. Eu preciso alimentar essa espiritualidade. E aí quando a gente vai ver, vamos dar uma olhadinha, lá em Mateus capítulo 7. E aqui o contexto de Mateus capítulo 7 é bem interessante, porque é como se Jesus, ele sobe no monte, e que, né, começa ali com o Sermão do Monte, no capítulo 5, e aí ele começa depois no capítulo 6 e 7 a interpretar a Torá. Então ele começa a interpretar as leis de adultério, sobre roubo, sobre várias coisas, né? Ele começa a interpretar sobre a esmola, como dar esmola, como orar. Ele está interpretando a Torá para os discípulos. E aí quando ele termina de interpretar a Torá, tem uma partezinha no capítulo 7, no verso 12, que ele diz assim, ó: sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados, pois isso resume o ensino da Torá e dos profetas. Né? Ou seja, o que ele está falando? Olha, e tem um versículo que ele diz que aqueles que fazem a vontade do meu Pai são os que me amam. E qual que é a vontade do Pai, gente? Qual que é a vontade do Pai? Fazer a vontade do Pai significa que você ama Ele, tá? Mas e qual é a vontade do Pai? O que o Pai é? Então fazer a vontade do Pai é? E a gente estava conversando sobre isso, eu e a Lânia. As pessoas ficam achando que a marca da besta vai ser isso, a marca da besta vai ser aquilo, a marca da besta vai ser aquilo outro, uma hora é o chip, uma hora é uma outra coisa. Mas sabe qual vai ser a marca da besta? Porque, olha só, se nós somos conhecidos e identificados como filhos de Deus através do... Então, os que são filhos da besta, do sistema do mundo, são os que... Então, aqueles que não amam é que vão conseguir adorar esse sistema e adorar a besta. Porque os que são filhos de Deus, eles não vão conseguir conviver com o que está por vir. Que seja daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente não vai conseguir conviver com tanta injustiça, porque isso incomoda. Arde dentro de nós o amor de Deus, em fazer a vontade do Pai. Quem viu essa semana a história da bomba na mão da mulher no Jardim Botânico? Eu vi hoje. Foi sexta-feira? Você viu? Não. Sexta, foi quinta. Sexta-feira à tarde. Foi, certeza? Uhum. Pra mim tinha sido quinta tarde. A mulher estava voltando do trabalho e devia ser caminho dela, o Jardim Botânico, e ela achou uma carteira no chão. E aí ela foi pegar a carteira. E tinha dinheiro aparecendo assim na carteira. Isso foi o que chamou a atenção dela. Foi o que chamou a atenção dela. Enfim, né? Ela viu a carteira, pode ser que de repente, não, olha, vou ver isso aqui, é o documento de alguém, ver se é daqui perto, se não é daqui de perto. E ela foi pegar a carteira para você ver, a pessoa é maldosa, olha, deixou o dinheiro à vista. E aí quando ela pegou a carteira, tinha explosivo dentro. Explodiu. Estourou na mão dela. Perdeu um dedo e assim, de imediato. É. E machucou toda Mas a que mão, ficou se toda feriu, machucada, ficou toda machucada.
Entende? Então, o que pensar de um ser humano que faz um negócio desse? Ele só pode ser contra os princípios de Deus. Não tem como. E cada vez... Poderia ter sido uma criança, poderia ter sido um idoso, Sim. poderia ter sido, né, qualquer outra pessoa, não mulher, né? Qualquer um de nós. Sim, qualquer um de nós. Aí, sabe o que acontece, Ju? Por conta dessas coisas, a gente vai deixando de ajudar o próximo. Porque eu estava falando para a Lani que eu fui na fisioterapia na terça-feira e eu tenho que passar lá na 7 de setembro. Então eu vou caminhando ali, da próxima do Japão, tá? Eu vou caminhando. E aí eu estava falando para a Lani que no mesmo dia a Lani me mandou um WhatsApp, a síndica do nosso prédio, falando que um casal estava abordando as pessoas e tinha assaltado um cara que era amigo de alguém que morava no nosso prédio. E eles estavam pedindo ajuda e quando pediam ajuda... A pessoa para dar atenção. Assaltava. Aí tô eu lá na 7 de setembro indo pra fisioterapia, a minha aborda uma mulher com uma menina. Aí você já fica assim, né? Porque daí ela, eu queria saber o endereço, não sei o que, se eu tô perto, se eu tô longe. E a minha ação foi, eu vou tirar o celular e ver, né? Eu falei, não sei quem é ela. Entendeu? A gente vai deixando de querer ajudar as pessoas porque você fica, você não... Com medo? Você fica com medo de... né? A minha filha ontem me falou de uma situação muito parecida que aconteceu com ela essa semana. Ela tá morando perto do Big ali, só que ela não levou o celular, não leva, ela disse que ela já não leva porque ela já sabe evitar, uhum. né? Não, no Big ela tá morando ali no Cabral, né? Cabral, E daí ela disse que foi no mercado comprar o pão e tava voltando, tava assim, uma distância de uns 50 metros da casa. Ela disse, mãe, não sei de onde surgiu o cara, pedindo ajuda para mim ligar para a polícia que ele tinha acabado de ser assaltado. O que ele queria? O celular dela, porque se ela pegasse... Daí disse que na hora ela se deu conta daquilo e ela falou assim, não, então vem aqui comigo na minha casa que o meu marido é delegado. Diz que o cara, não precisa, eu vou pedir para outra pessoa. Isso E se mandou, olha só. Então, para a gente concluir, já que vocês dois chegaram, o que nós estamos falando hoje é sobre aquele que se diz religioso, que é o Esaú, e aquele que diz que ele é o cara que tem as bênçãos. Isso, que tem as bênçãos, mas ele no fundo ele é um cara carnal, que ele não está preocupado com a espiritualidade, com a primogenitura, porque ali a preocupação de Jacó com a primogenitura significava uma confirmação de algo espiritual. E Jacó simboliza as bênçãos. E é mais que isso, porque Jacó sabia qual era a história. Ele sabia, ele já tinha ouvido de Isaac, a história de Abraão. A promessa olha, eu vou fazer, daqui vai sair a semente do grande rei. Ele queria ter a honra de ser o pai dessa semente, de certo modo. Ele ansiava por ser esse abençoador de todas as famílias da terra. Sim, é verdade. O cumpridor da promessa de Deus, né? Então ele tipifica um homem espiritual e que busca a espiritualidade e que busca as coisas de Deus. E Esaú, o religioso que se diz o cara justo, o correto, o certo, né? E aí, lá no capítulo 7 de Mateus, né, no versículo 21, Jesus está dizendo assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Olha só, gente, ele não está falando para qualquer pessoa, ele está falando para pessoas que dizem que Deus é o Senhor. Ele está falando para pessoas que reconhecem que Deus é uma autoridade. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Acabamos de falar o que é lei. Iniquidade. Iniquidade e ausência de lei. É o que não é.
Portanto, quem ouve essas minhas palavras e age baseado nelas será como um homem insensato que construiu sua casa sobre a rocha firme. Choveu, os rios transbordaram, sopraram ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque a sua fundação estava na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não age baseado nelas será como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa e ela caiu. A sua queda foi terrível. Quando Yeshua acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas da forma em que ele ensinava. Olha só, a gente acabou de falar no contexto que aqui ele estava ensinando a Torá para os caras. Ele estava falando assim, gente, peraí, deixa eu explicar a Torá para vocês. Vocês não entenderam o que é a Torá. A Torá é amor. E todo mundo estava maravilhado com o que ele estava ensinando. Porque ele não as ensinava como os mestres da Torá, mas como quem possuía autoridade própria. E é bem interessante, né, que ele está falando, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Porque a lei é amor. Então é isso, gente. Eu queria encerrar com essa parte de Mateus, né, que eu acho muito, muito lindo, Mateus 5, 6 e 7. Porque é como se Jesus, naquela multidão de gente vendo ele fala assim, gente, agora eu vou falar para vocês o que é a Torá. E aí eu estava dizendo para as meninas que tem uma parte no versículo 12 aqui que diz assim, depois que ele termina de falar e explicar todas as coisas, ele diz assim, ó, sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados, pois isso resume o ensino da Torá e dos profetas. É amor. É um resumo, né? Então a gente tem que procurar fazer tudo que a gente for fazer, tudo. Eu vou lavar a louça, eu vou dar o meu melhor na louça. Eu vou levar o lixo, mas eu vou dar o meu melhor no lixo. Eu combinei com você tal hora, eu vou fazer o possível para eu estar lá tal hora. Porque eu não vou te deixar esperando, eu não gostaria que você me deixasse esperando. Então a gente procura sempre, não, eu vou fazer tal coisa porque eu vou fazer pela Lani, então eu vou ajudar a Lani dentro de casa. Você procura sempre, o tempo inteiro, não, por que eu vou deixar isso aqui para ela fazer se eu posso fazer, sabe? Eu não sei se vocês estão querendo, se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, que a gente tem que estar o tempo inteiro. Qual foi o pecado de Jacó? Qual foi o pecado de Jacó? Foi que ele aproveitou da carnalidade do irmão, de uma fraqueza dele, para ele conseguir a primogenitura, que era o que ele queria. Então, Deus daria isso para ele de outra forma. De outra forma. E aí acontece que ele teve que passar pela mesma situação. Para ele entender. Deus permitiu que ele fosse enganado também e passasse pela mesma situação. Né? E aí, e numa oportunidade onde Deus falou assim, quando você se apaixonar por Raquel. Quando você se apaixonar por Raquel, você vai estar lá na carne, eu vou aproveitar para te ensinar. E aí ele achou que... né? E é interessante porque esses dois, eles tipificam muito essa briga interna que a gente tem. Até por ser a briga interna desde o ventre. Desde o ventre, exatamente. Por isso que eu coloquei essa figurinha dos dois dentro do ventre ali brigando. Porque dentro de nós, por isso que Paulo falou aqui, eu anseio em fazer o que é certo. Mas o Esaú que existe dentro de mim não deixa eu fazer o que é o certo. Então a gente fica numa briga constante. Mas o importante é eu não me fraquejar e usar de bengala o fato de eu ter um Esaú dentro de mim. De eu ser uma pessoa carnal. Não, pelo contrário. Eu acho que eu tenho que entender que existe um Jacó dentro de mim, que ele pode ser alimentado pelo Espírito Santo. E aí ele vai ter poder sobre esse Esaú que quer me dominar. Né? Isso é uma das coisas que me incomoda muito na questão da graça.
Porque aqueles que apregoam muito a graça de Deus, eles sempre pregam muito isso, no sentido de que, olha, Você não precisa fazer mais nada. você não precisa fazer mais nada, a misericórdia de Deus, Ele pagou todos os seus pecados, está tudo certo para você, e aí porque o mal existe dentro de você e não há o que você possa fazer. De fato, o mal habita dentro de mim e não há o que eu possa fazer para tirar esse mal dentro de mim, a não ser quando eu tiver um corpo ressurreto. A não ser dominar esse mal. Dominar esse mal. Exatamente. Cabe a mim o papel de tentar dominar esse mal e não usar como bengala, eu vou pecar mesmo. Então por que eu vou tentar ser uma pessoa melhor se eu vou pecar? E já tá salvo já. Não é? Então é isso, gente. Eu queria... Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, no entanto, sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Porque o que faço não compreendo. Pois o que quero não pratico, mas o que odeio, isso eu faço. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Neste caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que bem nenhum habita em mim, isto é, em minha carne. Pois o querer o bem está em mim, mas não o fazê-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu pratico. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros uma lei diferente, guerreando contra a lei da minha mente, me fazendo prisioneiro da lei do pecado que age em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu mesmo sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Tem uma coisa agregada. Uma coisa está com a outra. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí Os que não andam segundo a carne, e sim pegam um versículo isolado e dizem, olha, já não há mais condenação. Engraçado, tá na Bíblia. Isso é uma decisão diária racional, né? Sim. Não é aquele negócio assim, eu começo a estudar a Bíblia, eu tô na graça, tô dentro da graça de Deus. E, né? É uma decisão racional, porque assim, quem de nós assim nunca assim, eu não tô com vontade de ir nesse lugar pra inventar uma desculpa. Uma coisa tão boba, assim, né? A gente tem uma inclinaçãozinha pra várias bobeirinhas no dia a dia. E é uma briga racional de você dizer, não, pera. Eu, por exemplo, falou assim, não dá nada chegar atrasado. Eu combinei com a Jo, mas se eu chegar 20 minutinhos, não dá nada. Eu explico lá pra ela, eu falo pra ela que a Alane se atrasou, não sei o quê. Vai vir uma série de coisas bobas por trás. Mas aí se você fala assim, não, eu vou chegar no horário certo. Eu combinei com ela, ela tá me esperando. Sim. E se sem querer acontece um imprevisto, de você poder falar a verdade, olha, aconteceu um imprevisto, porque era uma verdade, não era uma situação que você pretensiosamente inventou, porque se você se preocupa numa coisa pequena com o outro, você vai se preocupar numa coisa maior. E eu acho que Jesus não queria que a gente fosse metades para os outros, né? Eu acho que Ele quer que a gente tá aqui pra gente poder ser inteiro para os momentos, para as pessoas, né? Eu penso dessa forma assim. Mas eu concordo com você. Sim. Eu concordo. A gente estava conversando aqui agora há pouco sobre o que vai ser a marca da besta. A gente estava conversando sobre isso agora. Porque Jesus falou que nós seríamos reconhecidos, ou reconhecer significa ter uma marca, uma identidade. Então nós seríamos reconhecidos por aqueles que cumprem a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Amar o outro. Então, isso conhecerão que vocês são meus discípulos. São meus discípulos. Se amarem uns aos outros. O selo. Esse será o nosso selo, a nossa identidade, marca. A nossa marca. Então, do contrário... Qual é a marca da besta?
Aqueles que não têm amor pelo próximo, aquele que não está nem um pouco preocupado em querer agradar o outro, e se preocupar com o outro. O egoísmo, o self. A geração do self. Essa vai ser a marca da besta. Aquele que ele só está preocupado com ele mesmo, e é por isso que mesmo. Jesus fala que um dos sinais do final dos tempos é que o amor de muitos se esfriará. Então essa é o diferencial é o amor. O amor é a nossa marca. É isso, Jesus falou que isso fizesse diferença. Faz sentido? Para que as pessoas olhassem e identificassem. É a nossa identidade enquanto corpo de Cristo. É amar ao próximo. Ao próximo. Exatamente. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Que Deus possa abençoar a semana de vocês e que a nossa ministração, que a palavra que Deus nos deu hoje possa ecoar dentro dos nossos corações. Amém.